Olá, meu nome é Gilberto Delana, muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para ser entrevistado mais uma vez pelo Eduardo Vinícius e vamos ver o que ele tem para perguntar e nós estamos aqui para responder com toda a verdade. Olá, sejam bem-vindos ao canal. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: qual foi a maior crise que você teve nos Estados Unidos? Puxa vida, graças a Deus que não foram muitas, mas eu me lembro de uma crise de 2008. Foi uma crise devastadora. Os bancos perderam assim muitas casas, 70% das pessoas, dos americanos, tiveram perda nas suas casas, os seus investimentos imobiliários. Como que você percebeu que a crise estava acontecendo? Como que foi? Começamos a notar que muitas pessoas fizeram financiamentos com muita facilidade, pessoas que não tinham condição de comprar uma casa, o banco favorecia, alguma coisa estava por trás, já era notável. Existiram bancos que vieram me parece que é da França, da Índia, e juntamente com alguns aqui dos Estados Unidos, e ficaram oferecendo dinheiro. A pessoa tinha um crédito razoável, eles davam para ele o dinheiro para ele comprar uma casa. E ali eles faziam uma garantia do lado deles, um seguro, para não perder tanto dinheiro. E muitas pessoas compraram casas desde 2004, foram comprando, e 2008 foi a chamada bolha do mercado imobiliário. E eu estava no meio disso tudo. Eu senti o choque. Eu ainda tentei pagar por todas as minhas casas, que eu tinha 4 propriedades grandes aqui, por 1 ano e meio eu fiquei pagando. Até que o advogado deu um grito nos meus ouvidos e disse: você está tirando o dinheiro da boca dos seus filhos e da sua esposa e jogando no lixo, porque isso é um fraude. A gente já vai entrar nessa parte financeira, mas eu quero saber também como que foi a parte emocional, que eu acho que isso é uma coisa grande hoje, a parte da emoção, de como está a mente, como está a saúde da mente. Como que foi essa crise na parte emocional mesmo da situação? Olha, eu tenho um jeito de ser diferente para lidar com o emocional. Não é ser mais cristão ou mais cheio de fé do que as outras pessoas, mas é porque eu vim do nada. Eu já aprendi a sofrer desde criança. A minha vida não foi fácil até os meus 23 anos. A minha chegada na América não foi fácil pelos primeiros 3 anos, 4 anos. Foi de muito sofrimento, muita luta mesmo. Quando eu vi tudo acontecendo, além de eu ter que cuidar do meu emocional, eu tive que cuidar da minha esposa e, mais do que isto, eu pastoreava. E os irmãos todos perdendo suas casas, os seus apartamentos, pessoas chorando, não tinha mais lugar para morar, não tinha condição financeira de pagar para sobreviver, não podia pagar um aluguel. Claro que a gente sofre muito, mesmo tendo fé, porque nem sempre a fé resolve o seu problema. Você tem que orar, mas você tem que agir. Eu ensino muito sobre isso. E foi mais ou menos por aí. Foi muito difícil ajudar a minha esposa, ajudar os meus filhos, mostrar para eles que estávamos perdendo, mas que Deus ainda continuava cuidando da gente. Se tivesse uma lição assim que você aprendeu nessa crise, assim, qual foi a lição? Qual foi a coisa que você aprendeu, que te ensinou? Talvez sobre você, talvez sobre o mercado imobiliário. Uhum. Olha, a maior lição que eu extraio dessa situação toda é que toda crise você pode crescer ainda mais. Uhum. Eu estava vivendo um tempo até muito razoável, porque quando chegou a crise, eu tinha tirado o equity de todas as casas. Eu gosto de repetir, o equity é o valor, se a casa vale 100 mil, ou devo 100 mil na casa para o banco, é o exemplo, e ela foi para 200, eu posso tirar 80 para mim. 80% do valor acima do que nós devemos para o banco. E eu tinha feito isso tudo aí. Todos esses processos de tirar os equity das casas, de passar para lanchonetes, restaurantes, padaria, eu tinha feito isso. Então a lição que eu tirei, eu vi outras pessoas também, que antes de perder a casa, tirou o dinheiro e fez outro negócio. O meu avô, quando eu era ainda criança, ele falava: nunca carrega todos os ovos em uma só cesta. Coloca um pouco aqui, um pouco ali, que se você perde aqui, aqui você não está perdendo. Foi exatamente o que estava acontecendo comigo e com muitos dos meus irmãos de igreja, pessoas amigas, empresários. A lição que a gente tira é que pode crescer,
Em meio à crise, você pode crescer. Nunca se desespere. Eu uso dizer uma frase, Eduardo. Aquele que esteve um dia no topo do pódio sabe o caminho de chegar de volta. Você pode tropeçar, cair financeiramente, mas você sabe onde chegar de novo. Sim. E nesse meio, assim, quais foram as atitudes que você tomou financeiramente que te ajudaram a passar, além de, né, tirar o equity das suas casas e tal? Qual foi as atitudes que te fizeram vencer, né, essa crise? Olha, eu tive uma atitude muito drástica. Eu, mesmo tendo investimento nos outros negócios que não estavam vivendo a mesma crise, que é restaurante, padaria, quando chegou a crise, que eu devolvi todas as casas, uma atitude radical, devolvi meus carros de luxo, devolvi tudo, e peguei um carro de uma menina que trabalhava para mim no restaurante. Ela também perdendo o apartamento dela, ela pegou o dinheiro que tinha e falou, eu vou voltar para o Brasil, voltou, mas ela tinha um carro, um Land Rover velho, quase uns 15 anos de uso, e eu falei, não, deixa eu com o carro. Ela falou, olha, a prestação que eu tenho é 230, só que as minhas prestações eram muito mais que $1.000. Peguei o carro, fiquei andando naquele carro, e agora fiquei só com aquele carro, em vez de ter 2 carros em casa, e esperei passar o momento, de 2008 até 2012. Em 2012, ao invés de eu comprar carros de luxo, eu comprei Honda Civic. Comprei um novo para mim, um novo para meu filho e um novo para minha filha, que hoje é sua esposa. Você está com ele até hoje. Até hoje. 2012. Comprei esses carros com a prestação muito suave. Eu não tinha crédito, uma coisa muito importante. Eu paguei para um rapaz que tinha o contato com as gerências das lojas, dos bancos, e consegui dali também construir o crédito a partir de 2012, comprando 3 carros novos. Até essa seria a minha próxima pergunta. Como que foi a relação com o crédito? Assim, o crédito baixou por causa da crise? Em 2010, eu perdi o crédito. 2009, final de 2009, eu perdi todo o meu crédito. O crédito deveria estar 700, 750, meu crédito voltou a 550, 580, tanto eu como minha esposa, Patrícia. Então, ao perder o crédito, crédito perdido, tudo devolvido para o banco, negociado, nada mal feito pelo advogado, mas ficamos sem o crédito. Eu paguei pelo chamado CD Plano. Tinha o Banco do Brasil aqui, eu fui lá e depositei $5.000 do meu dinheiro para meter um cartão do Banco do Brasil, depositei $3.000 para a Patrícia, ela tinha o cartão, para começar a reconstruir o crédito. E logo depois foi quando eu compro esses 3 carros, eu paguei para o cara que tinha um contato com o gerente para me aprovar, e fui aprovado os 3 carros, e dali comecei a construir com 2 cartões e com 3 carros. Dali para frente, até o 2014, meu crédito já estava reconstituído. Nesse tempo de crise, foi uma crise que afetou bastante gente, galera da igreja, e até a sua família. Como que foi para lidar com seus relacionamentos próximos e com a família no meio da crise? Você teve uma conversa, vamos dizer assim, com a sua família, dizendo, nós vamos ter que baixar o nível, vamos ter que baixar o padrão agora? Sim, isso foi a primeira coisa que aconteceu quando eu conversei com o advogado, que ele falou, você tem que parar de pagar todas as suas casas. Como eu te disse no princípio da nossa conversa, eu tentei por 1 ano e meio pagar tudo, carros, casa, tudo, cartão de crédito. Ele falou, você vai parar com tudo, você vai parar com cartão de crédito, devolver os carros, devolver as casas para o banco, nós vamos organizar isso para isso sair numa boa, você vai perder apenas o crédito. Eles não vão atrás de você nos seus supermercados, seus restaurantes. E eu tive uma longa conversa com meus filhos na mesa, falei, olha, vai mudar tudo, e os filhos são muito compreensivos, graças a Deus. Tiago, naquele tempo com a gente, papai, a gente tem problema, vai para a escola caminhando, não tem problema. A Kézia nunca se prendeu a coisas financeiras, então meus filhos sempre uma bênção para esse quesito, compreensão. E daí começamos a baixar o nível dos carros, ficamos numa casa muito maravilhosa e continuamos a vida não para. E quando a gente acredita em Deus, eu enxergo sempre, juntamente com a fé, uma luz no fim do túnel. E a última pergunta é o seguinte, qual que foi o apoio de amigos ou de mentores, que é uma coisa que a gente fala bastante no canal? Logo que começaram a acontecer todas essas coisas, de perder casas e entregar carros,
eu me aproximei do meu sócio, Mário Mesquita, um homem muito inteligente e muito envolvido no mercado imobiliário, também com negócio, nós somos sócios no supermercado. Ele me deu muitas orientações que eu deveria procurar um melhor advogado. Aí eu fui no advogado e esse advogado me deu todas as orientações técnicas dentro da lei e dali eu abri os meus olhos. Legal. Eu tinha falado que ia ser a última pergunta, mas eu quero só fazer mais uma pergunta. Fique à vontade, Eduardo. Você deu até já um conselho sobre isso, que foi a diversificação, né? Mas eu quero que você dê mais um conselho para as pessoas que vão enfrentar crises ou que já estão enfrentando crises. Qual é esse conselho? Poxa, o conselho é o que eu vivi. Eu aprendi com meu avô, eu falei aqui no meio da minha palavra, que nunca devemos colocar todos os ovos em uma só cesta. E eu vivo isto. Eu não gosto de abrir demais o leque, mas pelo menos 3 setores de investimento é o mínimo. Nós precisamos ter. Se você enfrenta uma crise no mercado imobiliário, você tem que estar respaldado com algo que te sustenta naquele momento que você precisa de ter uma entrada financeira, alguma forma para você se estribar para tratar da sua família, como que nós colocamos essa palavra? Uma entrada de dinheiro ou algum lugar que você ganhe alguma coisa que traz lucros. Então você não pode ficar só com o mercado imobiliário ou só com restaurantes, padaria, que é o que eu vivo hoje. Tenha um investimento numa bolsa de valor, converse com muitos conselheiros quanto à bolsa de valor, qual que é a melhor do momento, mas coloca um pouco em cada lugar daquilo que não vai te fazer falta. E aí você vai sobreviver em meio a crises. Bom, é isso. Quero te agradecer, então, e por essas palavras de sabedoria. Para você que está assistindo, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixe seu gostei, deixe comentário do que você achou. Se você tiver algumas perguntas que a gente pode fazer para ele também, de algum assunto que você tenha curiosidade, estaremos aqui. Estamos aqui. A nossa experiência é para ser transbordada na vida de vocês. As dores, as dificuldades e o sucesso eu quero transbordar sobre a vida de vocês.